Vocês devem abrir bem seus corações. Essas são boas pessoas. Você pode abrir seu coração e dar as boas-vindas ao pastor Dag Mills, por favor. Vamos rezar, Pai. Obrigado por hoje. Que bênção. Temos que atendê-lo. Que bênção. Temos que estar na sua presença. Somos gratos. Querido Senhor, toque nossas vidas hoje com seu poder. Vamos fechar de agradecemos em nome do poderoso Jesus. E todos disseram amém. Podem sentar-se. Aleluia. É um privilégio estar aqui esta manhã. Quantos? Nenhum Deus vai tocar em você hoje. Uau! Quero apresentar alguns livros. Tem um livro aqui chamado Demônios e Como Lidar com Eles. Eu estava pregando sobre isso ontem à noite no campus principal, mas não tive a chance de apresentar os livros. Então, este é um livro muito importante. E isso também é chamado de Sangue de Jesus. Poder do sangue. Há poder no sangue de Jesus. Amém. E este aqui se chama Pegue a Unção. Livro muito poderoso sobre como receber a unção. Sem a unção, você não pode fazer muita coisa para o Senhor. Amém. E muitos outros livros. Livro muito popular, Lealdade e Deslealdade e as Doces Influências do Espírito Santo. A doce influência. O Espírito Santo é muito gentil. Quando o Espírito Santo está presente, as pessoas não percebem que estão sendo influenciadas. Muitas vezes percebi que estava sendo guiado e controlado pelo Espírito. E o Espírito Santo afeta muitas áreas da nossa vida. Então, qualquer pessoa que realmente queira aprender sobre o Espírito Santo, este é o melhor livro que você precisa adquirir. Amém. E este aqui é um livro popular, Lealdade e Deslealdade. Este é meu livro mais popular, Lealdade e Deslealdade. E eu tenho outro livro aqui sobre a unção. Eu creio muito na unção do Espírito Santo. Este é chamado de Passos para a Unção. Quantos querem que Deus toque sua vida e o unja? Uau! Apenas 7 pessoas. Quantas pessoas querem que o Espírito Santo toque sua vida? 16 pessoas. Quantos querem que o Espírito Santo toque sua vida? Ok, todo mundo quer isso agora. E este é um livro muito poderoso sobre a arte da liderança. Uau! Ser um bom líder é algo muito importante. E este é um dos melhores livros já escritos sobre a arte da liderança. Então pegue uma cópia. Será uma grande bênção para você. E, finalmente, a arte de ouvir Deus. Muitas pessoas não conseguem ouvir Deus. E você precisa ouvir o Senhor para poder fazer a vontade dEle. Sem ouvir do Senhor, você não pode fazer a vontade dEle. E quando você ouve o Senhor, você se torna sobrenatural. Porque a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quando você começa a ouvir e é guiado pelo Espírito, você se torna um filho de Deus, o que significa que você se torna sobre-humano. Tipo, você acaba acertando em muitas das coisas que faz e nas decisões que toma. Isso faz você ir além do comum. Então é isso que a Bíblia quer dizer quando fala que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você deixa de ser um ser humano comum para se tornar alguém que é sobre-humano. Amém. E eu vejo outro livro aqui chamado A Arte de Seguir. Eu tenho tantos livros que venho escrevendo ao longo dos anos. Nós temos mais de 10 milhões de livros impressos. Então, esses livros estão sendo lidos e relidos e apreciados em muitos idiomas também, mas estão aqui hoje. Eu acredito que um livro é importante. Por que um livro é importante? Porque Deus amou que enviou o Filho para morrer por e deixou um livro, Bíblia. Então, por 2000 anos, temos conhecido Deus através de um livro. Ninguém aqui pode me dizer que conhece Deus de outra forma. É pela Bíblia que conhecemos Deus.
Então, é pela leitura de um livro que passamos a conhecer Deus. Por isso, livros são importantes. Por isso, pastores amam livros. Amém. Então, será uma grande bênção para você. Adquira alguns livros e eu sei que Deus vai tocar a sua vida. Amém. Nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês sobre salvação e cura. Amém. E vou compartilhar com vocês uma história muito popular, acredito eu, que todos conhecem e que é bastante interessante, que vai tocar sua vida. E eu quero que vocês abram comigo, por favor, em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. O bom samaritano. Aleluia. Jesus respondendo. E Jesus respondendo, disse: um homem desceu. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 37, descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram de suas vestes, o feriram e se foram, deixando meio morto. E, por acaso, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. E, ao vê-lo, passou de largo pelo outro lado. Do mesmo modo, um levita, chegando àquele lugar, viu e também passou de largo pelo outro lado. Mas um certo samaritano, viajando, chegou perto dele e, vendo, moveu-se de compaixão por ele e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Todo mundo diz: o óleo e o vinho, o azeite e o vinho, tudo bem. E colocou-o sobre sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, ao partir, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e tudo o que gastares a mais, quando eu voltar, te pagarei. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Amém. Posso ouvir um amém, por favor? Agora, essa é uma história que muitos de nós conhecemos, mas é uma boa história para nos lembrarmos, para sermos curados, abençoados e salvos. Amém. O primeiro ponto é que, assim como o homem de Jerusalém, o homem que estava fazendo uma viagem de Jerusalém a Jericó, você também está em uma jornada da vida. Amém. Esse homem, eu vi que você tem ido a Israel. Então, quando você for a Israel, vai ver a estrada de Jerusalém para Jericó. E você vê que é uma estrada bem particular. Ela faz algumas curvas. E quando você chega à primeira cidade fora de Jerusalém, encontra Jericó logo ali. E essa era uma estrada por onde as pessoas costumavam andar o tempo todo. Então, da próxima vez que você for a Israel, não deixe de prestar atenção na estrada de Jerusalém para Jericó. Quantos aqui vão para Israel este ano? 1, 2, 3. Não esqueçam de prestar atenção nessa estrada, beleza? Agora, é o seguinte, esse cara estava andando por essa estrada. E assim como ele estava caminhando pela estrada de Jerusalém a Jericó, você também está em uma jornada. Todo mundo diga: eu estou em uma jornada. Onde começa a sua jornada? Sua jornada começa quando você nasce e termina quando você morre. Esse é o fim da sua jornada. Sua jornada começa quando você nasce e termina quando você morre. Quando você morrer, o dia em que você morrer será o fim da sua jornada. Ok.
E muitas pessoas não querem pensar no fim da jornada, mas você precisa pensar no fim da jornada. Porque se você não planejar o fim da jornada, poderá ter grandes problemas. Por que o fim da jornada é tão importante quanto o começo, se não mais importante? Por que você precisa se perguntar como tudo isso vai terminar? Um dia havia dois sapos que viviam em um rio. Tem sapos nas Filipinas? Bem, sim, havia dois sapos vivendo em um rio, e o rio secou. Então os sapos, os dois, decidiram: vamos procurar um lugar melhor para ficar, porque aqui está muito seco. Então eles deixaram o leito do rio, que estava realmente seco, e começaram uma pequena jornada, e então encontraram um poço fundo. E um deles disse: vamos pular no poço e, sabe, morar lá porque tem água lá, vai ter água. Mas o outro sapo disse: e se a gente pular no poço e a água secar, como é que a gente vai sair? Você está me ouvindo? Então você percebe que esses dois sapos, um deles estava pensando no futuro. O que a gente vai fazer se não tiver água nesse poço? Por que a gente vai sair desse poço fundo? Sabe, tem gente que não pensa no final, no futuro, no fim da jornada. Mas você precisa pensar no fim da jornada. Você não precisa ser como o sapo que diz: vamos pular. Você não pensa no que acontecerá no futuro. Se não conseguir sair e não tiver água, estará em encrenca. Certo, na maioria das nossas jornadas, conhece o começo e o fim. Mas nessa jornada da vida, ninguém sabe o fim da vida. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12 diz: pois o homem também não conhece o seu tempo, assim como os peixes que são apanhados numa rede traiçoeira. E como os pássaros que são pegos na armadilha da rede, assim são os filhos dos homens que são apanhados num tempo mau, quando isso cai de repente sobre eles. Ser cristão é estar constantemente consciente da eternidade. Porque nessa jornada sabem o dia do nascimento, mas não sabem o dia da morte. E sabe, eu me lembro de uma vez em que eu estava nos Estados Unidos e fui ao cemitério e vi aquelas pessoas que estavam enterradas lá. E acho que a família tinha comprado o local para ser enterrada. Então, o marido tinha morrido e a esposa ainda não. Então, eles escreviam os dois nomes. Então, se você fosse ser enterrado ali, eles colocavam o nome de quem já tinha morrido. Eu me lembro de uma sepultura. A esposa tinha morrido, mas o marido ainda não. Então eles escreveram o nome dela, Jane. Então, fulana de tal viveu de tal data até tal data. Aí, para o marido que ainda estava vivo, eles escreveram o nome dele, nascido em tal dia, e depois um traço. E aí ficou um espaço ali, esperando ele chegar para preencher a lacuna de quando exatamente ele vai partir, quando chegar a hora dele. E eles preenchem esse espaço depois. Olha, a maioria de nós nem sabe o que colocar nesse espaço, não é mesmo? Mas então a Bíblia diz: vou fazer isso até você se preparar para encontrar seu Deus. Pergunte-se: está pronto para encontrar Deus hoje? Se morrer hoje, está pronto? Você sabe, você estará pronto? Você vai para o céu ou para o inferno? E aí? E se você for para o inferno? Sabe, tem aquela história na Bíblia sobre o homem rico que foi para o inferno. E a Bíblia nos conta que, quando o homem rico desceu ao inferno, ele queria sair de lá, sabe? Ele queria escapar. Ele queria mandar uma mensagem. Mas o problema é que existe um caminho da terra, de Manila, para o céu.
E existe outro caminho desta terra, de Manila, para o inferno. Mas não existe caminho do inferno para o céu, nem do céu para o inferno. Então, para onde quer que você vá, você fica preso. É como o sapo que pula dentro do poço. Quando você entra lá, você fica preso. Então você tem que se perguntar: você está pronto para encontrar o seu Deus? Algumas pessoas acham que, a morte não é agora. Quero dizer, sou muito jovem para morrer. Mas quando vai e fica debaixo de uma mangueira, vê folhas verdes e marrons. Você não vê só folhas marrons velhas, você vê algumas folhas verdes. Isso significa que folhas novas e velhas caem. Não são só os velhos que morrem, qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento. E é por isso que você deve estar preparado para encontrar o seu Deus a qualquer momento. E é por isso que você precisa nascer de novo e se registrar no livro da vida. E você não pode brincar com Deus e ser religioso. Vir à igreja, quero aliviar minha consciência e vir, chegar atrasado e sair cedo e preencher o espaço e dizer: Senhor, marquei minha presença. Eu estava lá, sabe? Mas não se trata de marcar presença. O que importa é se o seu nome está no livro da vida. Sabe, muita gente está nas igrejas hoje, mas não nasceu de novo. Sim, a Bíblia diz que havia 10 virgens. 5 eram sábias, 5 eram tolas. Todas eram virgens. Todas no mesmo casamento, na mesma igreja, vestidas de virgem. Todas eram damas de honra, todas tinham azeite, todas tinham lâmpadas, todos pareciam iguais, mas havia uma diferença. E quando o noivo chegou, essa diferença fez toda a diferença. E essa diferença era pequena, essa era uma diferença real entre eles. Então, podemos estar sentados na igreja hoje, todos parecem iguais, mas há uma diferença no coração e na alma. É por isso que é muito importante em seu coração. Bíblia, examine-se e veja se você está na fé. Você não se pode brincar com isso. A morte chega a qualquer momento. Lembro-me de uma vez em que estava trabalhando no hospital. Eu sou médico e eu estava trabalhando na primeira vez que fui ao necrotério. Como você chama isso aqui? Necrotério? Caneca. O que você diz? Morgue. Ok, eu estava na caneca pela primeira vez, onde tive que fazer alguns postmortems como estudante. Eu estava. Fiquei surpreso quando entrei no local, pensei que fosse ver apenas pessoas idosas. Hey, mas eu vi que havia bebês, bebezinhos, recém-nascidos, mortos. Eram crianças pequenas de 4 anos, de 3 anos, de 10 anos, adolescentes jovens e idosos mais velhos. E a primeira pessoa em que realizei a autópsia foi uma garota de 16 anos. E eu sabia, enquanto ela estava deitada ali na mesa, que ela nunca imaginou que sua jornada de vida terminaria aos 16 anos. É por isso que a Bíblia diz: prepare-se para encontrar o seu Deus. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro? De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Não pode. Você não pode cometer esse erro. Em nome de Jesus. Amém. Então, estamos em uma jornada. E certifique-se de estar consciente do fato de que sua jornada pode terminar a qualquer momento. Uma noite, eu estava em um voo vindo do Senegal. Quantos aqui já ouviram falar do Senegal, na África? Você nunca ouviu falar do Senegal? Verifique seus livros de geografia. Você acha que é um país, certo? Eu estava voando de Dakar, Senegal. Dakar é a capital daquele país. Eu tive uma cruzada e o voo decolou por volta das 11h30, meia-noite. 11h30 da noite para Paris. Air France para Paris. Então eu embarquei. O presidente me deu um carro, segurança e tudo mais. E eles me levaram direto até a porta do avião. Então decolamos por volta das 11h30 da noite. E eu estava muito cansado porque tinha pregado. Aí, por volta das 2 da manhã, enquanto voávamos para Paris,
houve um anúncio no interfone e disseram a algum médico a bordo: tem alguém aqui que seja médico? Você pode. Você pode se identificar? Então eu pensei, sabe, deve ter outro médico a bordo. Não pode ser eu porque estou muito cansado. Mas depois de alguns anúncios, porque eu estava dormindo e conseguia ouvir eles anunciando, tive que admitir e dizer, ok, estou aqui, eu sou médico. Aí me chamaram, por favor, venha aqui. Do outro lado, havia um senhor. Ele estava sentado na cadeira. Ele estava sentado ao lado do filho, que estava voando com ele. Quando olhei para o homem, ele estava morto. Ele já tinha partido. Ele estava normal. Ele entrou andando. Ele entrou no avião andando. Ele embarcou no avião. Em francês. Ele entrou a bordo. Estava tudo bem, mas esse foi o dia e o momento. Seu voo e sua jornada terminariam no meio do ar, às 2 da noite. E seu filho disse que ele apenas comeu. Ele comeu e estava tudo bem. Não houve problema algum. Ele jantou como todo mundo. Todos nós comíamos com qualquer coisa. Ele parou de se mover. Momento jornada de Jerusalém a Jericó terminando o homem. Chequei pulso, verifiquei coisas. Eu disse, ele se foi. Senhoras e senhores, vocês precisam se perguntar se estão prontos, a qualquer momento, para encerrar sua jornada. Porque você sabe o dia em que começou sua jornada, mas não sabe o dia em que ela vai terminar. E eu sei que hoje você estará pronto porque Deus o trouxe a este culto para que você esteja pronto para terminar sua jornada a qualquer momento em glória. Aleluia. Enquanto esse homem continuava a sua jornada, ele caiu nas mãos de ladrões. Ei, essa é a natureza da nossa jornada nesta vida. Caindo entre esses problemas. Veja, não há ninguém que tenha entrado nessa jornada que não tenha se metido em encrenca. Quantos de vocês já enfrentaram algum problema desde que nasceram nas Filipinas? Apenas 6 pessoas tiveram problemas com isso neste mundo. Pei. Jó, capítulo 14, versículo 1 diz: o homem que nasce da mulher vive poucos dias e passa por muitas tribulações. Ele vem como uma flor, o que significa que quando ele vem é tão bonito e rosado. Ei, e ele é abatido e voa como uma sombra. Uau! Então, senhoras e senhores, ninguém pode dizer que vocês não verão problemas nesta vida. Ei, se você está no mercado há pelo menos 12 anos, você começa a ver problemas. 12 anos. Dou-lhe 12 anos. Você começa a conhecer os problemas. A Bíblia diz que ele caiu entre os ladrões. A Bíblia diz que o diabo é um ladrão e o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Se você faz parte desta vida, se você faz parte deste mundo, você vai ver problemas, você vai precisar de ajuda, você vai precisar de milagres. Você vai precisar de graça. Você vai precisar da ajuda de Deus. Se você faz parte deste mundo, se você faz parte deste mundo, eu não sei nada sobre você, mas não posso te dizer. Se você faz parte deste mundo em que estamos, você vai precisar de Deus e vai precisar de ajuda durante toda a sua vida. Aleluia! Então esse homem caiu nas mãos de ladrões e se meteu em um grande problema. Aí veio um sacerdote e também um pastor para ajudar. Olha, quando o pastor viu os problemas, ele disse: não, 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 não quero me envolver com esse problema. Sabe, muitos de nós não querem se envolver nos problemas dos outros. Veja, o pastor São está pedindo para a gente ir ajudar no programa de alimentação.
Alguns de nós passamos direto porque somos os bonzinhos, os prósperos. Porque vocês estão no campus sul, o campus mais próspero. Não, estou perguntando. Aqui não é o campus da prosperidade? É. Vocês são o campus próspero. Quando Deus te abençoa e você se torna um sacerdote, as coisas estão indo bem para você e você vê alguém com problemas, vê pessoas passando rápido, como se você não quisesse olhar para lá. Mas isso está errado. Então a Bíblia diz que um levita apareceu. Um levita. Ele não era um sacerdote, porém do meio sacerdotal. Ele não era um pastor, mas estava na igreja. Ele era um diácono. Ele era um líder, um ancião. Ele estava em treinamento no coral. E ele também passou direto, dizendo: Não quero me envolver. Não, mas veja, cristãos não podem fechar os olhos para os problemas. Quando há problemas, quando as pessoas estão passando necessidade, é aí que os cristãos precisam agir rápido, porque Jesus morreu pelos pobres. Ele disse: O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Se você não entendeu o que estou dizendo, ele foi ungido para pregar o evangelho aos pobres. Então, pessoas pobres são muito importantes para os cristãos. E então veio um samaritano. Um samaritano era um mestiço, como eu. Veja, eu sou metade, metade, metade africano, metade europeu. Meu pai é de Gana, minha mãe é suíça. Então eu sou um samaritano. Os samaritanos meio judeus e meio moabitas. Eles eram uma mistura, então não eram aceitos. Como eu, muitos lugares não aceitaram. Quando vou para a África, não sou aceito como africano. Eles me chamam de homem branco. Quando vou para a Europa, me chamam de homem negro. Então eu não pertenço a lugar nenhum. Eu pertenço ao mar. Agora estou no meio. Verdade. Então apareceu alguém que não era realmente aceito na sociedade. E ele viu esse cara que tinha caído nas mãos de ladrões. Muitas pessoas nas Filipinas caíram nas mãos de ladrões. Quando eu digo caíram nas mãos de ladrões, quero dizer que encontraram em dificuldade. Os cristãos, depois de serem salvos, deveriam se levantar e sair para os 200 milhões de pessoas pregar o Evangelho e falar sobre Jesus Cristo. É por isso que estamos aqui. Se você não sabe, Deus não fez isso. Deus não enviou seu filho a este mundo para que você pudesse ter 10 casas ou se tornar um milionário. Isso não é o evangelho de jeito nenhum. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Nem acredite nesse tipo de coisa. Deus não enviou seu filho ao mundo para te transformar em uma pessoa rica. Isso é lixo. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que Deus enviou seu Filho a este mundo. Se você não sabe, pode conferir na sua Bíblia. Por que Deus enviou seu Filho ao mundo? Deus não enviou seu Filho ao mundo para tornar as pessoas prósperas, para nos deixar ricos, mas Ele quer que prosperemos. Mas esse não é o motivo pelo qual Jesus veio morrer na cruz. Vamos lá, leia sua Bíblia e veja o que está escrito nela. Então é nosso dever sair depois que Deus fez algo por você. Sair e contar aos outros, mostrar às pessoas o amor e o poder. Esse é o seu trabalho. Por quê? Como médico, parei de praticar medicina para ser pregador. Porque é meu dever falar para as pessoas sobre Jesus. É meu trabalho, é meu dever depois que Deus me mostrou tanta bondade. Você sabe, mas infelizmente, pessoas como os sacerdotes e os Levi são aqueles que você espera que façam isso. Não farei isso. Não farei isso. E ficam em silêncio e mudar a mensagem do evangelho para outra coisa. Uau! Mas aí vem um samaritano e ele chegou com duas coisas. Ele entrou e derramou o azeite e o vinho.
Por que ele derramou o óleo e o vinho? Porque o óleo representa o Espírito Santo e o vinho representa o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é muito importante porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há como ser perdoado. Seus pecados não podem ser perdoados. O cristianismo é uma religião baseada no sangue. O que pode lavar seus pecados? Quantos aqui têm pecadores? 16 pecadores aqui. Uau! O que pode lavar seus pecados? Nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus pode lavar seus pecados e os meus pecados. Sim. Quantos já contaram uma mentira antes? Uma mentira. Você já contou uma mentira antes? Acene discretamente na igreja assim. Quantos 100 vidas? Tipo, desde que você nasceu até hoje, você contou sobre centenas de vidas. Me dê um aceno assim. Sim, muitos de nós. Alguns de vocês não vão levantar a mão para 100 mentiras porque já contaram cerca de 1000. 1000 mentiras. Isso faz de você um mentiroso. Quantos de vocês já roubaram alguma coisa antes? Ei, você não quer levantar a mão? Quantos já roubaram frango do ensopado da sua mãe, a cozinha da sua mãe? Levante a mão. Você pegou e sua mãe veio e não tinha mais frango. Virou vegetal. Quantos já sentiram ciúmes antes? Apenas 2 pessoas nesta linha já sentiram ciúmes antes. 1, 2. M. Você vê? Então o que temos aqui no Campus Sul? Ladrões invejosos e mentirosos. É isso que somos. E o que pode lavar esses pecados? O sangue de Jesus Cristo. Ele diz pelo sangue: se você confessar seu pecado, ele é fiel e justo para perdoá-lo e purificá-lo. Purifique você, limpe você. O sangue de Jesus nos purifica. Sem essa limpeza, você nunca poderá ir para o céu. Não importa o que seja pregado e o que você pratique, boas obras não podem levá-lo ao céu. Ser uma boa pessoa não pode fazer você ir para o céu. Não importa o quanto você seja bom, você ainda é um pecador. Não importa o quanto eu pregue, isso não pode me levar ao céu. Um dia talvez você ouça que eu morri, ou eu vou ouvir que você morreu. A gente não sabe quem vai primeiro. Mas um dia, quando você ouvir que eu morri e me fui, quando eu estiver diante dos portões do céu, eu não vou dizer, abre a porta, porque eu estou entrando porque eu preguei. Não. A mesma razão que me permitirá entrar no céu é a mesma razão que permitirá que você entre no céu. Somos lavados pelo sangue de Jesus. Eu disse, por favor, abra este portão para mim. O sangue de Jesus lavou meu pecado. Melhor abrir. Estou entrando. Uau! Porque não é por obras de justiça. Não é pelo que você fez ou deixou de fazer. É pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E então esse homem veio e derramou o sangue. A Bíblia diz que somos redimidos pelo sangue. Ele diz, porque a vida está no sangue. Onde o sangue não chega à morte, a vida está no sangue. Levítico 17, versículo 11, diz que a vida está no sangue. Há poder no sangue. Eu disse, há poder no sangue. É por isso que o homem derramou o sangue. E é por isso que Jesus quer derramar o sangue dele na sua vida, lavar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Um dia eu estava no hospital e meu professor me chamou. Ele disse, venha ver uma coisa. Quando foi, havia um homem deitado no sofá, nu. Ele disse para eu tocar na perna. Não vi nada anormal.
toque na perna. Então toquei, ele disse, toque na outra perna. Toquei nessa perna, toquei nessa. Imediatamente notei que a perna esquerda quente e a direita fria. Eu disse, o que é isso? E ele me mostrou. Então eu disse, isso é uma coisa muito estranha que aconteceu com esse homem. Ele disse que esse homem sofreu um acidente, alguma coisa atingiu a perna e cortou o suprimento de sangue na coxa, sabe? Então, mas isso aconteceu internamente. Então o sangue não entra na perna há alguns dias, mesmo ele estando vivo. Então a perna morreu. Sim. E tivemos que amputar a perna porque o sangue parou de fluir para ela. Veja, quando a Bíblia diz que a vida está no sangue, onde o sangue não vai, há apenas uma coisa: morte. Onde o sangue de Jesus não vai, nas Filipinas, há morte. Todas as pessoas ali não encontrarão Jesus, não serão salvas e irão para o inferno. Há morte. Onde o sangue não vai, há morte. Porque a Bíblia diz que a vida está no sangue. O sangue contém a vida. A vida está no sangue. Levítico 17, versículo 11. A vida está no sangue. O sangue contém a vida. Então o sangue parou de fluir para aquele homem. Então é como o corpo de Cristo. Você vê que somos egoístas. Estamos passando por pessoas que estão morrendo e elas precisam desse sangue, mas não tomaremos mais o sangue. Pastores não pregarão o evangelho. Nós não pregamos sobre Jesus. Nós não pregamos sobre salvação. Sempre pregando sobre dinheiro. Uau! Te digo que os cristãos não estão preparados para fazer nada por Deus, apenas para vir, sentar-se na igreja e receber a bênção. Bênção após bênção todo domingo. Nós só queremos sentar e receber mais e mais e mais. E passamos por pessoas que estão meio mortas. A Bíblia diz que os ladrões o espancaram e o deixaram meio morto. O mundo todo está meio morto, esperando por esse sangue, esperando por esse sangue. Onde o sangue não chega, toda a área morre. Estamos sentados ali, só passando, preparados para não fazer nada. Estamos construindo uma igreja aqui. Você não daria o seu dinheiro. Alguns de vocês têm muito para dar. Vocês só dão migalhas e trocados. Vocês só dão um troquinho. Quando fazemos algo para Deus e construímos casa de Deus para adoração, passa direto. Milionário. Você só dá umas gotinhas. A gente passa direto. A gente não quer se envolver. O homem estava caído. Eles meio mortos. 200 milhões de pessoas nas Filipinas esperando. Muitos deles, como esse homem, meio mortos. Na esperança de que alguém pare para ajudar. Mas todo mundo é bom demais, justo demais, educado demais, chique demais. Ei, você está me ouvindo? Eu não me importo se você não gosta da minha mensagem. Eu vou continuar pregando. Sim, chique demais para sujar as mãos e se envolver no trabalho de verdade. A gente está alimentando pessoas. Você não mexeria um dedo. Você só passa direto, enquanto as pessoas estão meio mortas. A gente dorme em quartos. Nós temos tudo e as pessoas não têm nada. Nós não pararíamos. Nós somos os bons cristãos de hoje. Uau! Mas havia um samaritano. Alguns de vocês foram rejeitados muitas vezes. Quando Deus vai usá-los, vocês são rejeitados. Por que você é rejeitado pelas pessoas? Deus te levanta. Porque o homem te rejeita e Deus te aceita. E mesmo que as pessoas digam, deixa ele, deixa ela, não vale nada, é inútil. Aí Deus diz, eu gosto de você. E esse samaritano era um rejeitado. Ele não era aceito nem em Israel, mas foi ele quem veio e derramou o sangue, derramou o óleo. E hoje eu estou te dizendo, Deus está nos chamando porque Ele tem sido bondoso conosco. Ele nos abençoou.
Estamos passando por pessoas que estão meio mortas, meio morto. Leia a sua Bíblia. Meio morto. Eles o espancaram e o deixaram quase morto. Eles, quando digo meio mortos, eles estão vivos, mas é como se metade da vida não estivesse funcionando. Sim. Então ele também derramou o óleo. O óleo fala do Espírito Santo e do poder de Deus. Cura, milagres. Poder, diz a Bíblia. Quem é semelhante a Deus entre os deuses? Glorioso em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas. Deus é um Deus de maravilhas. Deus é um Deus de maravilhas. É por isso que ele não apenas derramou sangue, mas derramou óleo, o poder do Espírito Santo operando maravilhas. Deus é um Deus de maravilhas, milagres e poder. Você nunca vê Jesus sem poder. Você nunca vê Jesus sem milagres e curas. Amém. Você está bem? Posso orar por você? Você está vivendo? Vou orar por você antes de ir. Deixe-me orar por você agora. Me dê óleo, me dê óleo. Pai, obrigado pela misericórdia para com esta senhora. Obrigado pelo teu poder e pelo óleo. Você vê, estou derramando o óleo. Jesus disse, a Bíblia diz que você deve ungir com óleo e orar. E a oração da fé salvará o doente, Pai. Obrigado pela cura e misericórdia em nome do Jesus. Amém. O homem veio e derramou o óleo. Aleluia. Do que o óleo fala? O óleo fala do poder do Espírito Santo. Quem é como tu, ó Deus, entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Deus é um Deus de maravilhas, milagres fantásticos. Ao longo do ministério de Jesus, você o vê ministrando às pessoas. Aleluia! Uma das pessoas a quem ele ministrou através do poder da unção do Espírito Santo foi a mulher com fluxo de sangue. A Bíblia diz que esta mulher tinha um fluxo de sangue. Isso significa que ela sangrou por 12 anos. Sabe, hoje, esta noite, há problemas que nos preocupam há anos. 12 anos. Mas chega um dia em que o poder de Deus põe fim a essa luta. E esse dia é hoje. Esta manhã. Esta manhã encerra anos de luta com coisas crônicas e questões que parecem não ter solução e não querem ser resolvidas. Hoje marca o dia do fim milagroso de um problema. Fim milagroso pelo poder do Espírito Santo. Finais milagrosos. Finais milagrosos. E é. Sabe, muitos anos atrás eu estava construindo um pequeno porão em nossa igreja e contratei um engenheiro liberiano. E perguntei a ele o que ele faria para resolver um problema. E ele me disse algo. Ele disse que todo problema de engenharia tem uma solução de engenharia. Todo problema de engenharia tem uma solução de engenharia. E eu te digo, todo problema tem alguém que pode resolvê-lo. E eu estou lhe dizendo cada cobra. Sabe, você acha que as cobras são muito poderosas, mas cada cobra tem algo que a conquista. Cama de segunda secretária. Cama secundária. Respeite secretárias. O pássaro secretário, ao ver cobras, pisa nelas. Acabou, hein? Sim. Como esse grande problema que você tem
Existe um poder que pode resolvê-lo assim, acabou. A coisa que você vê é uma cobra. Todo mundo aqui, quando você vê uma cobra, você corre, não é verdade? Você foge das cobras aqui ou as come? O que você faz? Você corre. Ok, é assim que fazemos em Gana também. Nós corremos, sabia? Mas a coisa da qual você está fugindo é algo que você pode simplesmente pisar. Eu assisto no filme e bato palmas. Eu disse, uau, que cama! Eu quero ter uma cama dessas na minha vida hoje. Qualquer problema. Existe algo que pode resolvê-lo? Jesus. Aleluia. Jesus pode resolver qualquer problema. A Bíblia diz que ao mencionar o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quantos aqui acreditam no poder do Espírito Santo? E essa mulher sofreu por 12 anos. A Bíblia diz que ela sofreu muitas coisas nas mãos de muitos médicos. O médico lhe dirá: faça isso depois daquilo, faça isso depois daquilo, vá aqui, faça este teste, traga seu sangue, traga seus ossos, traga seus olhos, traga isto. Todas as manobras diferentes. Uma coisa que você está subindo e descendo, pagando dinheiro, e ela não era nada melhor. A Bíblia diz, hoje em dia, longa data, escute-me, a profecia em que você acredita é a que vai acontecer. E eu estou lhe dizendo que hoje marca o fim de um velho problema em sua vida que tem lhe alertado. Em nome de Jesus. Hoje à noite marca o fim disso. Acredite, a profecia em que você acredita é a profecia que vai acontecer. E a Bíblia diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela decidiu ir até Jesus. Agora, havia pessoas com Jesus e ela veio por trás, no meio da multidão, e tocou na roupa dele, sabe? Por que ela tocou na roupa dele? Porque ela era judia, sabe? Ela sabia que a unção era derramada sobre as vestes do sacerdote. Então, o sacerdote é ungido da cabeça, e a unção escorre pela barba e chega até as vestes. Ela sabia que as vestes de uma pessoa ungida também são ungidas. Por isso, ela não quis tocar nas roupas dele. Porque a unção desce da cabeça, passa pela barba de Arão e chega até as vestes. Então, as vestes também são ungidas, e ela sabia que, se eu apenas tocar na barra da roupa dele, serei curada. Então ela foi no meio da multidão e o tocou. E a Bíblia diz que, imediatamente, ela sentiu em si mesma que estava curada daquela praga. Agora, veja, pessoas de fé dizem que não há sentimento. Tipo, eu não me movo pelo que eu sinto. Aleluia. Mas nessa passagem, você vê que havia sentimentos. Muitas pessoas experimentam sensações como calor ou algo acontecendo. Às vezes você não sente nada, há momentos em que você sente algo. E essa mulher, a Bíblia diz que ela sentiu que estava curada daquela praga. E Jesus também, sabendo em si mesmo que dele havia saído virtude, virou-se no meio da multidão e disse: Quem tocou nas minhas roupas? Quem me tocou? E Pedro disse a ele: Como assim você pergunta quem te tocou? Se vê a multidão te apertando, sabe? Porque você vê que tem pessoas, elas estão por perto, mas nunca recebem nenhum milagre. Você pode estar perto, mas não vai receber porque está tão acostumado que não recebe milagres. Mas hoje há um ponto de virada na sua vida. Hoje é um momento decisivo na sua vida. A profecia em que você acredita é a profecia que se cumprirá. Amém. Escute, quando eu sair deste lugar, você vai perceber que esta manhã mudou. Eu digo que a profecia em que você acredita é a profecia que vai acontecer. Aquilo que você não acredita não vai acontecer. Aquilo em que você acredita vai acontecer. P, I,
E ele, quem me tocou? Mas Péter e Cole disseram, um milagre? Por que milagre? E Jesus disse, alguém me tocou. Eu sei que foi um toque de fé. Fé. Sempre que você estiver se aproximando de um homem de Deus, tenha fé em Deus. O poder de Deus atuando. O poder de Deus está trabalhando para curar você. Tenha fé. Não toque com isso. Sabe, às vezes as pessoas tocam com um toque de desejo. Elas vão te acariciar. Esse é um toque de desejo, amor ou algo assim, um toque sem emoção. Mas esse foi um toque de fé, tipo, eu acredito que estou sendo curado ao tocar. Um dia eu apertei a mão de alguém na minha igreja, sabe? E ela não tomou banho por 2 dias porque eu apertei a mão dela. Ela acreditava tanto que eu a pegava e que o poder de Deus estava em sua vida. Ela não queria tomar banho. Então ela não tomou banho por 2 dias porque tocou num homem. Não estou surpreso que Deus a tenha usado. Acreditava no toque. Um aperto de mão. Só isso. Sou tão abençoada. Uau! E então ela veio até você e disse: fui eu quem tocou em você hoje. Você é quem está tocando em Jesus. Amém. Hoje você é quem está se aproximando e tocando o Senhor e dizendo: Senhor, sou eu. Eu sou a mulher. Eu sou a pessoa que está sendo curada hoje. Amém. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Que bênção, que bênção, que bênção. E Jesus, então, se virou para ela e disse: Filha, a tua fé verdadeiramente te curou. Filha, sua fé te curou. O que você acredita é muito importante, não o dinheiro que você tem, mas o que você acredita. Na verdade, quando você morre, o que você acredita é o que vai funcionar. Seu dinheiro não funcionará, mas aquilo em que você acredita será muito importante. Então, aqueles que têm fé são aqueles que irão para o céu. Sim, então o que você acredita é muito importante. A fé é uma coisa muito grandiosa. O que você acredita afeta tudo na sua vida. Jesus sempre falava da fé. Foi a sua fé, não dinheiro, escola ou treinamento. Foi a sua fé. Quero destacar para você que foi a sua fé. Foi aquilo em que você acredita que realmente te ajudou nesta manhã e hoje. Lembre-se, Jesus está derramando o óleo e o vinho. Esses são os dois poderes. Essas são as duas chaves de poder com as quais Jesus vem até você. Ele vem com o sangue e vem com o óleo. Ele vem para salvá-lo e para curá-lo. Aleluia! E aqueles de nós que Deus já tocou, é nosso dever lembrar daqueles que estão meio mortos e dizer: aqui estou, Senhor, envia-me e usa-me, e não dizer sempre: aqui estou. Mande-o, envia-os, Senhor, envia-os. Aqui estou, envie-os, envie outra pessoa. Não, você tem que dizer: aqui estou, envie-me. Quero que você fique de pé, todo mundo. Ficar de pé. Ouçam todos. Quero rezar com vocês em um momento. Também vamos orar por milagres, mas eu quero orar com você. Apenas feche os olhos. Todos ouçam com atenção. Lembra, comecei te contando. Todos vocês que estão ouvindo, assistindo de qualquer lugar, prestem atenção. Sem o derramamento de sangue, não há perdão. Nada pode fazer seus pecados desaparecerem. Somente o sangue de Jesus Cristo. Nada pode fazer os pecados da sua vida desaparecerem. Somente o sangue de Jesus. Hoje, enquanto estamos aqui, esse é o grande milagre. Esse é o maior milagre. Se você está aqui esta manhã e ainda não nasceu de novo, se você morrer hoje, você não tem certeza se vai para o céu ou para o inferno. Eu preciso orar com você. Isso é muito importante. Porque ninguém sabe quando a jornada da sua vida vai terminar. Ninguém sabe. Se você está aqui hoje e quer dizer: pastor, eu quero que o sangue de Jesus lave os meus pecados. Eu quero ir para o céu.
Eu não conheço a Deus. Na verdade, eu não tenho certeza do que vai acontecer comigo se eu morresse agora. Se você está aqui assim, quer que eu ore com você? Você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer nascer de novo nesta manhã? Conhecer a Deus. Eu não quero ir para o inferno. Eu quero que a minha vida esteja com Deus. Eu quero entregar meu coração e minha vida a Jesus Cristo. Se você está aqui assim nesta manhã, então apenas levante sua mão. Onde quer que você esteja de pé, apenas levante bem alto. Deus te abençoe. Não pense em mais ninguém. Apenas levante sua mão e eu vou orar com você. Eu vejo todas as suas mãos. Eu vejo tantas mãos, até no coral, lá atrás, em todo lugar. Eu não tenho certeza. Pastor, eu quero que o sangue de Jesus lave o meu pecado. Eu quero entregar minha vida a Deus. Eu não quero ir para o inferno e eu não tenho certeza. Eu quero entregar meu coração a Jesus Cristo nesta manhã. Então quero que sua mão direita esteja levantada. Sua mão direita deve estar levantada. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vejo todas as suas mãos. Agora, se suas mãos estão levantadas, quero que você faça mais uma coisa. Venha aqui. Vou orar por você. Venha até mim, bem aqui. Nada além do sangue de Jesus pode lavar os seus pecados. Venha para a frente, venha para Deus, venha para Jesus. Entregue sua vida a Ele hoje. Deus te abençoe. Venha para Jesus. Quero orar com você. Não seja religioso. Você precisa do óleo e do vinho. Venha para a frente, venha por aqui. Deixe-me orar com você. Venha para Deus nesta manhã. Venha para Jesus. Vamos. Venha por aqui. Venha por trás. Venha pelo lado. Venha de onde quer que seja. Eu quero Deus. Quero entregar minha vida a Deus. Vamos. Você precisa de sangue. Olhe e vinho. Você precisa de Deus. Deixe o dedo. Vamos. Venha até a frente. Venha até a frente. Vamos lá, Geis. Dê a ele sua vida. Dá. A vida dele realmente hoje em dia, atualmente. Venha para o verdadeiro Jesus Cristo agora e sempre. Deixe que ele tenha o dele. Ouvir. Olhe para mim por um momento. Ouvir. Você consegue imaginar estar em um culto como esse hoje e possivelmente um dia morrer e ir para o inferno depois de ouvir o que ouviu? Não quero que você cometa esse erro. Se você ainda está na congregação, você quer dizer, pastor, quero deixar meu orgulho de lado. Eu quero que Jesus entre na minha vida. Venha para frente. Estou te dando mais uma chance. Esta é sua última chance. Venha, Jesus. Vamos. Hoje é o seu dia de salvação. Dê a Ele sua vida em sua vida hoje. Vamos, meu amigo. O que você está esperando? Vamos, Jesus. Jesus. Deixe fazer assim. Uau, uau, que bênção. Que bênção! Recentemente levei alguém a Jesus, uma jovem senhora. Rezei com ela. Era uma manhã de domingo assim. Ela morreu 3 semanas depois. Eles me trouxeram uma foto. Eles disseram, esta senhora está morta. Eu disse, por quê? Quem é ela? Ela disse, isto é um serviço. Você a estava levando até Jesus. Não sabíamos que ela iria morrer em 2 ou 3 semanas. Veja, você nunca sabe quando sua jornada vai terminar. Você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto. É por isso que estou te fazendo esse convite. Porque eu preciso que você esteja pronto. Porque você sabe o dia em que começou. Mas você não sabe o dia em que essa jornada termina. Levante as mãos se ainda quiser se juntar a eles. Você ainda tem uma chance. Não quero que se arrependa de não ter vindo. Por que eu não fui? Deveria ter ido. Eu deveria. O que eu estava pensando? Por que eu não fui? Porque não entreguei minha vida a Jesus. Você pode vir, oramos. Levantem a mão e digam esta oração comigo. Reze depois. Por favor, diga, Jesus, obrigado por hoje. Eu venho a Ti assim como estou. Assim como estou. Por favor, me perdoe. Eu sou um pecador, estou perdido.
mas hoje eu abro meu coração e recebo Jesus. Diga: eu recebo Jesus como meu Salvador, meu Mestre, meu Senhor. Senhor, Pai Celestial, por favor, me lave com o sangue de Jesus. Por favor, me purifique com o sangue de Jesus. Hoje eu recebo o sangue de Jesus para me lavar, para me purificar de todos os meus pecados. Obrigado, Pai, por me salvar. Levante as duas mãos e diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por morrer por mim, por me amar, por me perdoar. A partir de hoje eu pertenço a Jesus. A partir de hoje eu pertenço a Deus. Eu servirei a Deus. Eu pertenço a Jesus. Jesus, obrigado, Pai, obrigado por me salvar hoje. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Diga: meu nome é. Mencione seu nome. Meu nome é. Por favor, escreva este nome no livro da vida. Esta manhã registro-me no livro da vida. Obrigado. Obrigado, Jesus, por me salvar e escrever meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus eu oro. Agora diga: é muito importante que você diga: saiba depois de mim, Satanás. Satanás, ouça com atenção. A partir de hoje não vou mais te seguir. Não vou mais obedecer você. Eu pertenço a Jesus Cristo e vou servir a Jesus Cristo. Levante sua mão. Diga: obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Agora eu sou teu. Agora eu pertenço a ti. Agora vou te servir. Obrigado, Senhor, em nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Que bênção, que bênção, que bênção. Agora, para onde eles vão? O que eles fazem? Quem está aqui depois do culto? Qual é a regra de Yada? Escutem, tem uma sala chamada Yada. Todo mundo diga Yada. Diga Yada de novo. Você está mesmo levando a sério o que acabou de orar? Quantos estão levando a sério? Sim, assim que terminarmos, todos vocês vão direto para a sala Yada. Tem algo lá para vocês. Não diga que não precisa. Você precisa sim. É muito importante. É tão importante quanto vir à frente. Porque se você se deu ao trabalho de dar o primeiro passo, precisa dar o segundo também. Não faça isso. Não diga isso. Olha, quero dizer, por mim, eu sei que você não sabe. Você não sabe. É por isso que precisamos que você vá para a Yada. Precisamos conversar com você. Vamos orar com você e vamos te ajudar a se tornar um cristão de verdade e forte. Você pode me dizer um amém de alguém? Que bênção, aleluia. Então, por favor, retornem aos seus lugares. Vamos orar agora por cura e por milagres. Amém. Uau, Deus o abençoe. Você pode voltar para seu assento. Temos apenas 3 minutos restantes, mas eu ainda quero rezar. Uau, ele está chegando. Quais são as 2 coisas que ele está despejando? Não consigo ouvir você. O óleo e o vinho. Uau, que bênção. Agora, todos se levantem. Eu sou o Senhor para que te ame. Eu sou o Senhor, Seu. curador. Eu envio minha palavra. E eu curo a sua doença? Eu sou o Senhor teu Deus. Realmente? Eu sou o Senhor que Ele ama? Podemos todos ficar de pé, por favor? Eu sou o Senhor seu.
Eu sempre mantenho a minha palavra e curo completamente, totalmente, de forma definitiva a sua doença. Eu sou o Senhor, seu curador. Todos vocês que vieram para que eu orasse por vocês, cadeiras de rodas, venham rapidamente para a frente. Alguns de vocês vieram, só alinhem aqui. Cadeiras de rodas e condições. O poder de Deus está aqui. Agora, escutem, vamos orar por um momento. Coloque sua mão onde está sua enfermidade agora. Este é um momento de milagre. Por favor, além dessas cadeiras de rodas e pessoas muito doentes que vêm aqui na frente, quero que todos nós coloquemos a mão onde vocês estiverem doentes. Por favor, só nos resta 1 minuto. Basta estacionar aqui mesmo. Vou orar por todos vocês e impor as mãos sobre vocês. Então hoje é um momento de milagre. Aleluia! Uau! Por favor, todos de pé e ninguém mais deve vir para frente por enquanto. Fique onde está. Fique onde está, por favor. Fique onde está. Quero rezar agora. Obrigado. Vou rezar com você. Vocês estão aí. Chega de caminhar. Por favor, não precisa mais se mexer. Coloque suas mãos onde quer que esteja seu problema. Se for seu olho, coloque sua mão. Ouça, alguém com um nódulo na mama ou câncer de mama está sendo curado. Deus está tocando você. Receba agora, em nome de Jesus. Coloque sua mão onde está o seu problema. Alguém também está sendo curado no olho. Há uma cura nos olhos acontecendo agora. Coloque sua mão sobre o seu olho. O poder de Deus está aqui. Poder de Deus. Alguém aqui. O médico já te deu sentença de morte. Mas hoje, você não vai morrer. Em nome de Jesus, Deus está prolongando sua vida. Onde quer que você esteja, seja qual for o seu problema, coloque sua mão aí agora, enquanto oramos. Pai, obrigado pelos milagres que estão acontecendo. Cura, cura e liberta. Obrigado pelas dores que estão desaparecendo agora. Obrigado pelos milagres que estão acontecendo. Receba a sua cura. Receba a graça e o poder do Espírito Santo agora mesmo. Pai, nós te agradecemos. Obrigado pelos anjos de cura, pelo poder de cura. Obrigado pelo Espírito Santo que está se movendo entre nós. Levante sua mão e apenas agradeça a Deus. Todo mundo, apenas levante sua mão e agradeça a Deus, porque Ele é Jesus que cura. Obrigado. Eu sou o Senhor, Seu curador qualificado. Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que te curou de todas as suas enfermidades. Eu sou o Senhor, o seu grande e fiel curador. Eu envio a minha palavra. E eu curou a sua doença. Eu sou o Senhor, o seu curador e provedor, o seu restaurador. Agora, ouça, feche os olhos por um momento. Qualquer problema que você tinha, comece a se examinar agora mesmo. Verifique você mesmo. Vamos supor que você sentia uma dor. Comece a se mover. Você não conseguia enxergar. Abra seus olhos agora mesmo. Muitas coisas estão acontecendo agora. O poder do Espírito Santo está aqui. Está acontecendo. Está acontecendo agora. Não é no futuro. Agora mesmo, algo está acontecendo. Receba, receba, receba o poder. Você não conseguia andar. Levante-se e seja curado. Qualquer problema com o qual você veio, algo está acontecendo. O poder do Espírito Santo está se movendo deste jeito. Receba. Examine-se agora. Algo aconteceu. Algo sempre acontece. O poder do Espírito Santo está aqui. Pai, nós te damos graças. Nós te louvamos pelos milagres, curas que estão acontecendo agora no nome de Jesus Cristo. Agora mesmo, onde quer que você esteja, se Deus te tocou, com todas as cabeças baixas, todos os olhos fechados, se Deus te tocou, não que você esteja acreditando que vai acontecer no futuro, mas agora mesmo, você pode sentir que algo aconteceu. Deus te tocou. Se você está aqui realmente sente que algo aconteceu, e talvez você até tenha sido curado ontem ou em outro momento, mas você consegue ver que algo mudou na sua vida, apenas levante sua mão direita assim. Apenas levante sua mão direita. Deus te tocou. Não que você esteja acreditando que vai acontecer no futuro,
mas agora mesmo você consegue sentir que algo aconteceu. Levante sua mão assim e venha. Venha até mim. Venha para frente. Se Deus te tocou, apenas levante sua mão assim e venha. Venha, minha querida, venha. Não tenha medo. Você realmente consegue sentir que algo aconteceu. Você precisa vir até mim bem rápido. Eu vou pegar só 1 ou 2 testemunhos. Se Deus te tocou, você não conseguia ouvir, agora consegue ouvir. Você não podia ver, você pode ver. Você sentiu dor, a dor se foi. Agora mesmo, venha rápido. Você levantou sua mão assim. Deus tocou em você. Por favor, venha muito rápido. Temos apenas 1 minuto. Bata palmas para eles quando chegarem. Deus abençoe, minha querida. Vir. Uau, maravilhoso. Maravilhoso. Tantos milagres esta manhã. Tantos milagres esta manhã. Forte, forte. Diga-me, diga-me. Dor de estômago intensa por 3 dias. Senhora, Dor de estômago intensa. Difícil de se mover. Ela não conseguia se mover. E agora ela pode se mover. A dor desapareceu. a dor desapareceu? Sim. O que aconteceu? O que aconteceu? Diga-me. 3 dias. 3 dias. Acabou. Perdido. Sim. Obrigado, Senhor, pelo seu poder esta manhã. Dê ao Senhor uma poderosa oferta de palmas. O que aconteceu? É uma dor nas costas muito forte. 3 semanas. Agora sumiu completamente. Sumiu tudo. Onde era a dor? Aqui, na parte superior das costas. Pai, obrigado pela sua cura. Isto é espondilose da coluna. Pai, obrigado pelo teu poder curando esta senhora em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos azia que estava muito forte, dor abdominal por muito tempo. Sim, sim. Já faz muito, muito tempo, anos. Mas agora sinto que Deus me tocou. Por que você não dá uma forte palmada no Senhor oferecendo dor? Azia. Está curado hoje. Você acredita em milagres? Coisas maravilhosas estão acontecendo. Tem uma senhora aqui. Você está curado em seu peito. Eu lhe digo, mesmo que você não venha, você está curado. O que aconteceu com essa senhora? Artrite. Eu tive artrite nos joelhos, minha rinite alérgica e agora estou me sentindo muito bem. Eu agradeço ao Senhor por me curar. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Obrigado. Pode vir por aqui. Uau, essa senhora tinha. Qual era o seu problema? Conte pra gente. Posso falar e indagá-lo? Sim, pode falar. Eu tinha artrite, dedo em gatilho, era difícil fechar e abrir a mão, e também os meus pés. O joelho também tinha artrite. Eu tinha rinite alérgica, laringite e diabetes. Mas agora não estou mais tossindo, a dor no meu joelho sumiu. Consigo dobrar. Meus joelhos. Não sinto mais nenhuma dor. Obrigado, Senhor. Te louvo. Senhor, que bênção. Pai, obrigado pelo teu poder. Em nome poderoso de Jesus, dê uma forte salva de palmas para o Senhor. Que bênção nesta manhã. O poder do Espírito Santo está aqui. Venha, essa senhora. O que aconteceu com ela? Dor no peito. Dor no peito. Dor no peito. Mamãe, conta pra gente o que aconteceu com você. Ela tem realmente um problema no coração. O que aconteceu hoje? Ok. Ok. Dor no peito. Problema no coração. Ok. Todo mundo diga ok. Todo mundo coloque a mão no coração e diga ok. Agora eu estou bem. Agora eu recebi o sangue e recebi o óleo. Eu recebi o sangue e o óleo e o vinho em nome de Jesus. Receba agora. Essa senhora tem um testemunho. Tem mais alguém que foi tocado? Então, Muitos milagres. antes ele precisava de ajuda para andar. Você consegue andar sozinho? Ele nunca conseguia andar sozinho. Essa é a primeira vez que ele está andando sozinho. Ele não está completamente curado, mas está tendo pela cura completa. Venha. O que foi? Vamos aplaudir ao Senhor por ele. Esse homem não conseguia andar sozinho. Qual condição ele tinha? E ele não conseguia andar. Assim, em português, por exemplo, SM, Não conseguia passar. ele mesmo. Ande.
Este homem foi tocado pelo poder de Deus. Não há tempo. Vi alguém em cadeira de rodas se levantar e dizer: não consigo ficar de pé, mas consigo. No final dos 3 dias, ela estava indo sozinha para a igreja e o marido dela não acreditava em Deus. Entregou sua vida a Cristo porque disse à esposa: agora vejo que seu Deus é real. Uau! Esse foi um milagre poderoso. Estenda sua mão para todas essas pessoas e eu quero apenas orar por eles. Dê-me um pouco de óleo, por favor. Quero apenas tocar, despejar o azeite e o vinho. Meu Deus, Pai, obrigado. Obrigado pela cura. Estenda sua mão. O poder de Deus está fluindo aqui. Obrigado pela cura. Obrigado pelo seu poder milagroso. Meu Deus, obrigado. Tu és o Senhor, Jesus. Olhe para esta senhora. Ela está de pé. AVC. Ela está com oxigênio. Ela está em uma sonda NG. O poder de Deus está tocando-a. Pai, obrigado pela cura. Misericórdia. Em nome de Jesus. Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. Aleluia. E deste lado também. Receba a sua cura. Deixe-me orar com você. Você vai viver e não morrer. Você vai viver e não morrer. Você vai viver e não morrer. Em nome de Jesus. Você vai viver e não morrer. Eu declaro e revogo toda sentença de morte sobre a sua vida. Você viverá e não morrerá pelo poder do Espírito Santo. Eu tiro a escuridão, a tristeza e o medo. Em nome de Jesus. Satanás, o seu poder acabou. O seu poder foi quebrado hoje. No poderoso nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Dê um passo à frente. Dê um passo à frente. Obrigado, Senhor, pela tua bênção e tua cura. Em nome poderoso de Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Jesus, nós te louvamos, nós te louvamos, nós te louvamos. Em nome poderoso de Jesus. Amém.